Fala, povo de Deus, estamos aqui com a companhia Jeová Nissi, nossa pastora Keila. Somos aqui da Maná Church e vamos agora trocar uma ideia, conversar com a galera aqui um pouco sobre a história, que já são mais de 21 anos de estrada, né, que já vem sendo usado como ferramenta de transformação social, também como evangelismo. Essa companhia que vem mudando vidas, né, vem impactando a nossa nação também. Fora do nosso país também, tem vários projetos. Estamos aqui com ele, Paulo, a Rose e o Tom. Acertei, né? Acertei. Paulo e Rose e Tom. Vamos começar aqui pelo Paulo. Como você começou a se descobrir na parte de artes do ministério, da igreja. Conta se você também já participou. Fique à vontade, fala um pouco sobre você. Prazer estar aqui com vocês. Bom, é uma história muito longa, né? Mas resumidamente, eu sempre amei arte, teatro, dança lá na igreja que eu me converti com os meus 6, 7 anos de idade, e desde lá o ministério infantil era muito forte e sempre se falava sobre missões quando nós ainda éramos crianças, e desde lá veio esse chamado missionário no meu coração. Eu nem sabia muito o que era isso, mas nós já, ainda crianças, orávamos por nações e orávamos para que Deus nos usasse para enviar para outros lugares, e sempre eu tive esse desejo no meu coração. E as artes também começaram muito cedo na minha vida, desde as festas de escola, com as apresentações de Dia das Mães e tudo mais, e eu sempre tive era isso que eu queria para a minha vida, assim. E aí depois que eu cresci, fui estudar e me dedicar a isso. E aí eu conheci a Cia em 2010, eu acredito. Eu sou sergipano, do Nordeste. E minha primeira viagem para fora do meu estado, assim, para mais longe, foi para o Encontrarte, que é um evento que a Cia Nissi faz, né, lá na nossa base, no interior de São Paulo. Então, eu já fazia missão na minha igreja, mas, né, na igreja local e não em tempo integral, né? E aí eu fui para lá para o Encontrarte, resumidamente, conheci o ministério, me apaixonei. E aí passou mais um tempo, eu cresci mais e depois entendi que não era aquele tempo ainda de eu ir para o campo missionário, até porque eu era muito novinho na época. Sei. E aí depois, em 2014, eu ingressei na companhia. Tem uns 7 anos que eu estou aí no campo. Então hoje você é missionário... Em tempo integral. Que bem. Sim, e os missionários do Jeová Nissi, todos são em tempo integral e de forma voluntária. Então a gente deixa nossa família, nossa cidade natal, né, passa o ano todo na estrada. São 11 meses na estrada praticamente e 1 mês em casa de férias. E assim, para mim, eu costumo dizer que é a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Glória porque eu consigo fazer aquilo que eu amo, que é arte, teatro, dançar. E para quem eu mais amo, e além de levar o evangelho, a gente também consegue levar cultura para as pessoas, também consegue fazer esse trabalho de transformação social. Então você chegar lá no sertão, saber que tem uma senhorinha que às vezes nunca assistiu uma peça de teatro na vida dela, então além de você estar levando acesso à cultura, você também está evangelizando e sabendo que aquilo dali vai tocar o coração de muita gente, gerar identificação nas pessoas. Então é maravilhoso unir os dois. Paulo, a gente estava trocando uma ideia, você que está em casa nos assistindo, a gente estava conversando naquele jantar, que você falou sobre aquela experiência da pintura no banquinho. Ah, meu Deus. Né? Foi contigo isso, não foi? Foi. Então, assim, conta pra galera porque foi uma experiência marcante na sua vida, porque a ideia desse Manacast, né, que é o nosso primeiro Manacast hoje, e já inaugurando, o primeiro já com a companhia, então, assim, é uma alegria pra gente. Mas a gente já queria que você já ministrasse na vida das pessoas através dessa experiência, porque foi algo que foi profético na sua vida, desde criança. Você que está assistindo, então, mãe, pai, é algo que foi ministrar na sua vida desde criança. Sim. Eu não vou falar mais, vou deixar que o Paulo fale, porque foi algo que me marcou naquele jantar. Sabe, que você, pai, agora, já foi uma flecha vinda do céu na minha vida, o quão poderoso é, né, a gente ministrar nos nossos filhos. Sim. Né, a gente ministrar na igreja, ministrar na sala das crianças. Então, conta pra galera um pouquinho como foi essa experiência. Bom, a história do banquinho, né? Como eu falei, a igreja que eu fazia parte tinha um ministério infantil que cuidava muito das crianças. Eu lembro que a gente, criança, ainda ouvia isso, né? Olha, as crianças não são o futuro, elas são o presente, né? Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E sempre foi muito... Ela até, a tia Mary, né? Que era pastora das crianças na época, sempre falava, não é cultinho, é culto, é um culto sério, né? Ela brincava. Então a gente aprendia sobre missões, batismo no Espírito Santo, ofertas, tudo
que às vezes julga ser um assunto de adulto. Então a gente cresceu com uma base muito sólida. E aí teve um culto de missões, que ela, eu não lembro muitos detalhes, mas eu lembro que ela levou um banquinho para nós de madeira e era para a gente pintar naquele banquinho alguma coisa que Deus ministrasse ao nosso coração. E eu lembro que na época eu desenhei uma bandeira do Brasil e um leão assim, uma coisa bem, mal sabia, mas bem profético. E aí todas as vezes que nós chegávamos no culto a gente ia orar, se ajoelhava, né, e colocava a cara no banco, então a gente via aquilo dali e Deus nos ministrava. Forte, né, pastora? A respeito daquilo, né? E aí, assim, hoje estou aqui eu, né, andando no Brasil. Um representante do leão da tribo de Judá. Porque... E rodando a grande nação que é o país. Pois né, e eu acredito muito no ministério com crianças, porque o inimigo, o mundo e o sistema, né, corrompido tem investido tanto nas nossas crianças e tem praticamente discipulado elas com os conselhos das trevas, né? Então eu acredito muito que é muito mais do que só um entretenimento para as nossas crianças, né? Elas estão sendo formadas mesmo, forjadas para a guerra, forjadas para entrar nas universidades, nas faculdades, nos seus trabalhos e para serem adultos, não apenas missionários, mas onde forem colocados que não vão se corromper, mas que, como a Bíblia fala, ensina a criança o caminho que deve andar, né? E quando ele crescer, não vai se desviar. Eu lembro que eu ouvia quando era criança que o tio das crianças falava assim, olha, inculcar na cabeça da criança, como se fosse abrir a cabeça dela e colocar dentro. E foi isso que fizeram comigo mesmo. Abriram minha cabeça, colocaram o evangelho e eu estou aqui. Então é muito importante esse trabalho. Dos três, a única mulher, né? Rose. Dessa equipe, né? Então, assim, é uma grande responsabilidade para vocês dois, né? Porque de cuidar, né? De zelar por ela, né? A parte feminina. Eu tenho sentido isso. Chega a ser constrangedor. Num século desse é difícil. Eu chamo cavalheirismo, eu fico olhando assim, gente, eu tô desacostumada. Pastora, a senhora tem alguma pergunta, alguma coisa que a senhora... Não, eu tô amando ouvir tudo assim, agora, assim, tá ótimo. Fala um pouquinho pra gente sobre, assim, a sua experiência, qual foi o primeiro contato, se foi também na igreja, como Paulo, né? Se foi algum convite de alguém, se vocês já se conheciam, conta um pouquinho pra gente. Tá emocionada, é? A minha história é bem diferente da deles. Então totalmente. Eu não nasci num lar evangélico, infelizmente. E eu sou atriz de profissão. Então, eu já trabalhava no secular com teatro. Fazia tudo isso. Aí, com o tempo, né, Deus me pegou, me trouxe. E aí, eu era cristã, mas buscava outras coisas. E foi muito interessante, porque eu ganhei o Encontrarte, que é um curso que a gente tem na base. E através desse curso, eu vi tudo aquilo. Eu vi uma galera que fazia arte para Deus. Eu vi uma galera que fazia circo para Deus. E aí eu fiquei, Deus, onde é que estava esse povo? Aí Deus bradou no meu coração e disse, onde é que você estava? Forte, hein? Dá pra você falar pra câmera isso aí? Porque tem gente que tá em casa nesse momento e vai ser impactado com isso aí, né? Eu quero ministrar na sua vida agora através da vida da Rose. Não, mas foi bem forte mesmo. Eu busquei muitas coisas. Eu saí do Ceará, eu sou do Ceará, né, natural de lá. Eu fui pro Rio estudar TV, cinema, fui em busca de emissoras. Deus mudou toda a minha trajetória, tem todo um processo particular nisso. Eu fui idolatrando as emissoras sem perceber, porque o inimigo é sorrateiro. Você acaba idolatrando coisas, filhos, sonhos, sem perceber. Você está no caminho do Senhor, mas sem perceber aquilo se torna a prioridade. E aí Deus me moldou todinha, quebrou todo um processo com Ele, mostrou que o lugar de prioridade é dele. Amém. Quando eu entendi, Ele deixou eu brincar. Aí deixou eu conhecer o meio que eu tanto sonhava, só que eu fui sabendo quem eu era, então era Daniel na Babilônia, né? Eu estava lá, mas não fazia parte de lá. Então aquilo já não me impressionava, era interessante, porque eu ficava olhando, vislumbrando os atores que eu admirava, aquele momento, e eu dizia assim, nossa, Deus é igual a mim, olha, tem as mesmas coisas, vai no banheiro igual, eu digo, gente, tem nada demais. É sério, eu ficava... que Deus permite, né, Rose, a gente passar por essas situações e, tipo assim, a gente matar aquela vontade que a gente tinha de conhecer. Sim. E através daquele momento ali, ele começa a mostrar a gente que a gente não está fazendo mais parte daquilo dali. Quem sabe até que a gente nunca fez parte daquele momento ali. Ele só fez permitir a gente chegar lá para entender que o propósito dele é outro na nossa vida. Maior do que aquilo. E é tipo assim, você acaba idolatrando a bênção sem saber que o abençoador é melhor do que a bênção. E isso é forte. E aí, isso é forte. É uma frase que eu anotei na minha cama lá da base, que é assim, de que adianta você ter a promessa sem viver isso na minha presença.
Então, a presença é maior do que a promessa. Pegou Abraão em casa? Ensinou isso a gente, né? Quando ele entregou a prioridade dele, quando ele entregou o sonho, o filho, aí Deus ensinou a questão. Então, foi assim, quando eu aprendi a questão da prioridade, ele me permitiu estar lá e ver. E aí, de fato, eu consegui, né? Porque eu queria muito trabalhar em estúdio, eu amo muito câmera e tal. Estudei minha vida toda, minha trajetória toda foi voltada a isso. Que bênção. E aí, quando eu estive lá, foi muito interessante, porque foi o dia que eu mais estive com Deus. Ao invés de eu vislumbrar e vivenciar o sonho, eu aproveitei da presença de Deus no sonho. Aí eu comecei a entender que a presença é maior do que o presente, né, do que a promessa. E aí Deus mandou sair de onde eu estava. Eu ainda tentei, né, quebrei a cara ainda, Deus já tinha dito não. E aí eu estava sem fazer nada, minha irmã me deu de presente o Encontraste. Aí no segundo dia de aula, eu olhava assim, meu Deus, eles fazem circo, eles fazem canto, dança. E foi exatamente, né, que eu disse, onde é que esse povo estava? E Deus veio onde é que você estava. Porque durante muito tempo eu procurei outros lugares, sendo que a gente pode fazer as coisas com excelência, porque a arte é de Deus. Deus é o grande artista. Amém. Satanás não é nada dele, ele copia. Então, tipo, o homem que deu aquilo, o homem que corrompe a arte, o homem que corrompe a dança, o homem que corrompe levando para a prostituição. Mas o nosso trabalho como artistas é resgatar a arte de fato para o dono dela, que é o nosso Pai, entendeu? E tipo, a gente canta, a gente dança, a gente faz circo sim para a glória de Deus, sabendo que nosso corpo é templo e morada do Espírito. Você sabe o que é certo, tudo está lícito, mas nem tudo lhe convém. Então você sabe quem você é em Deus. Isso mudou minha vida também, porque eu era atriz, né? Então eu chegava, era muito criticada. Como assim você é atriz, você é crente? Aí uma pastora mudou minha vida. Ela chegou e disse: você é luz, você é sal aí no teu trabalho. Não é porque você está no mundo, que você está naquela carreira, que você não é sal. Você sabe quem você é em Deus. Você sabe da tua identidade. É Daniel, na Babilônia. Então você não se corrompe, mesmo estando na Babilônia. E aí o teu comportamento, a tua vida vai constranger as pessoas a ponto deles quererem conhecer quem é esse Deus. E aí, quando eu vislumbrei da promessa, eu estava em Deus. E usar hoje a minha arte para a glória de Deus é um presente. É a frase que o Paulinho falou, que eu fiquei me coçando, é minha essa frase também. Que hoje eu uso, né, a minha profissão para a glória dele. Hoje eu posso dizer, eu uso o que eu mais amo, que é a arte, para levar a palavra daquele que eu amo acima de todas as coisas, até mesmo do sonho. Então, eu faço arte para aquele que eu mais amo. Manifesta a glória de Deus através da minha profissão. Ele fundiu, ele juntou as duas coisas. O que eu amo para aquele que eu mais amo. O pastor Jairo, nosso pastor, ele trocando ideia comigo, a gente conversando, ele disse: Brito, tudo que você fizer, tudo. Vai subir um drone. Eu tenho uma produtora também, a gente atende alguns clientes aqui na parte externa na nossa cidade. E ele disse: meu filho, tudo que você for fazer, vai tirar uma foto, vai fazer um vídeo, faça tudo para a honra e a glória de Deus. Aí, uma vez eu fui subir um drone, né? E você falou, agora eu me lembrei. Eu fui subir o drone, aí eu disse: Senhor, tá dando uma tempestade magnética, às vezes quando dá, desconecta o drone com o controle, né? Fica tudo escuro. Jesus, é para tua honra e tua glória, Senhor, que não desconecte nada. Pronto, decidi em diante, que eu comecei a orar. Antes de subir o drone, nunca mais teve uma tempestade magnética no drone, né? Assim, mas é uma experiência minha com Deus. Eu já passei cada experiência, sabe, do meu equipamento, porque foi uma maior complicação para poder adquiri-lo, né? E quando você falou isso aí, da gente juntar, né, as coisas, e começa a fluir de uma forma totalmente diferente. Hoje eu me sinto e posso falar totalmente, eu sou mais realizada do que eu estaria em uma emissora. Que bênção. Porque ele supriu, sabe? É uma paz que preenche excede tudo, o teu entendimento. Né? Você não sabe nem explicar. É tipo assim, você dorme em paz, você é satisfeito. Eu sou satisfeita nele, porque ele supre todas as minhas necessidades. Então, tipo, e no Nici eu acabei fazendo mais do que eu faria fora. Verdade. Eu fazia uma peça por ano no Nici, eu fiz várias. Deus me deu canto, dança, circo, muito mais coisas. E Deus ainda me deu o presente de gravar Irreversível, que foi uma peça muito particular para mim, porque eu trouxe a velha, que é a minha avó, uma experiência muito pessoal, e isso está gravado. Então, acabou que Deus pegou toda aquela bagagem que Ele me preparou e disse: verdade. Era para isso, para este dia, que tem uma frase em Esté, se eu não me engano, será que não era para isso que eu estava te preparando? Então, eu entendi toda a minha trajetória lá fora, que hoje é para fazer com excelência para Deus. A gente verdade. Pega o estudo lá fora, tira logo a melhor parte e faz com excelência. A gente tem preparação de teatro, dança, canto, porque para o nosso Pai é excelente. Então, por que verdade. Não fazer com excelência? E por que não competir
com os lá de fora também, para mostrar a excelência de Deus, o dono da arte, sabe? E um presente maior para o Nissi foi ver a Rua Azusa sendo indicada em um festival de um teatro comum, mostrando que nós estamos resgatando o que é de fato nosso. Só a questão da arte. indicação já começa a gerar um certo desconforto para quem não conhece e vai botar lá na internet Nissi, né? Companhia Nissi. E quando coloca lá, aí vem um vídeo, vem o que está em hashtag 1 no YouTube. Quando clicou no play, pronto, é o que Deus precisava para alcançar aquela vida. E começa a assistir, quando menos espera já está em 30 minutos de peça, e quando menos espera já está chorando, quando menos espera desligou tudo, foi dormir, mas a semente caiu. Você vê a trajetória de tudo isso, né? Uma indicação onde pode chegar. Então, assim, é incrível isso, o trabalhar de Deus, ele nos surpreende a cada dia, né? O propósito dele na nossa vida. E eu sempre digo o seguinte, que a primeira grande arte, né? O primeiro grande roteiro foi em Gênesis capítulo 1. Aquilo é incrível, né? Que roteiro, né? Maravilhoso, né? Faça isso, aquilo. Grande artista. É um grande artista, né? Encerrando já aqui, concluindo com o nosso Tom, que ele é o mesário, é o cara da luz, ele é ator, ele é o X-tudo, né? Fala aí pra gente um pouquinho de que foi essa tua entrada também na companhia, como foi que Deus te pegou, te fisgou, né? Como é que você era antes de Cristo, depois de Cristo, antes da Nissi, né? E depois da Nissi, enfim, conta pra gente um pouquinho. E é muito louco isso, você falando, né, em relação à questão do teatro para os adolescentes, para os jovens, né? Isso, cara. E eu comecei a fazer teatro na adolescência, né? Eu sempre fui da igreja, e quando eu era na igreja, a gente fazia teatro no Ministério Infantil. A gente não fazia teatro em si, no palco principal, que a gente fala, né? Mas para as crianças. Eu era adolescente, aos 12, 13 anos, comecei a fazer teatro, era muito tímido. Era voluntário nas crianças, né? Os adolescentes, que lá tinha a ideia de adolescentes, discipular as crianças, os jovens, discipular os adolescentes, né? E aí a gente fazia tudo mais. Eu comecei a pegar esse gosto pelo teatro, por tudo mais. E na escola, né, me indicaram para participar de um projeto internacional, tal. Aí fui, tal, a gente foi indicado, ganhamos, tal, e fomos para a Nigéria. E chegou lá na Nigéria, todo mundo falava em francês, em inglês. Eu sabia pouquíssimo do inglês. E aí eles falavam mais francês e o dialeto local, né? A gente foi para um projeto social da ONU. E lá chegou, peraí, a gente não sabe francês e a gente não sabe o dialeto local. O que a gente vai fazer? Né? Então, vamos fazer o teatro. Um pouquinho que eu sabia, vamos lá. Então, a gente ensinou as pessoas o que elas precisavam nesse tal conhecimento, né? Que eu falo muito que os países africanos não é a falta da comida, não é a falta disso, mas sim a falta do conhecimento. Porque eles querem plantar, mas eles não sabem como. A questão do saneamento básico, que é muito forte lá, eles querem isso, mas eles não sabem como. Então, o conhecimento a gente transmitiu através do teatro. Isso foi muito bom para mim, em relação ao meu desenvolvimento pessoal como adolescente, como, né, naquela época eu tinha 14 para os 15 anos, e eu consegui passar o que eu tinha de conhecimento para as pessoas através do teatro, através da arte que Deus tinha colocado, tinha me ensinado. E eu fui, aos poucos, me desenvolvendo nessa área, né, quando adolescente, na igreja, né? E aí fui pegando mais espaço na igreja, os pastores incentivavam muito a gente. Eu me lembro muito e fico até muito emocionado quando o meu pastor, ele me deu de presente o livro A Vida do Artista e o Coração do Artista. Glória a Deus. Eu estou até me tremendo, assim, é muito... Com a semente ali, né? Nossa, eu li aquilo, ele é um autor cristão que fala aos artistas, e eu era adolescente, ele me deu aquele livro, eu li. Qual o nome do livro? Só para a galera que está em casa. A Vida do Artista e o Coração do Artista. São uma trilogia e tem outro também, nessa trilogia que eu não me lembro. É O Caráter do Artista Cristão. Então são 3 livros que é mais para a galera do Ministério de Louvor, né? Mas ele deu para mim, né, para eu poder ler e desenvolver essa questão mesmo, porque eu só sabia a parte um pouco técnica, mas ele queria também transformar o meu caráter como cristão, o meu caráter artista, como artista mesmo. Que bênção. Porque muitas vezes a gente coloca... na igreja, a gente tem aquela aversão do nome artista, né? Não pode chamar artista, tem que se chamar adorador. Mas a gente gosta muito um autor também americano falava, né? Do artista adorador, né? Que é esse artista que está no palco, mas ele está ali é a forma de adorar a Deus, é a forma dele levar a palavra que Deus colocou no coração dele, transformou ele e transformar outras vidas através também, da arte. como se a gente estivesse falando, só completando isso que você está falando, o técnico de som adorador.
Sim. É o filmmaker é adorador. Sim. É o cara da câmera, né, sendo mais específico, que é adorador. Então, assim, muita gente acha o codinome, né, artista, Sim. muito assim, deusado, né? A galera, querendo aparecer, porque é artista, mas não é, né? A questão do que ele produz, que é a arte, né? E eu falo muito disso, né? Eu digo para os meninos aqui, eu gosto do palco, eu faço as peças também no Unici e tal, mas eu sou apaixonado pela produção, eu sou apaixonado pela técnica, eu sou apaixonado pela luz, né? Pelo som, pelo audiovisual, né? A gente no Unici, a gente está há 21 anos trabalhando com audiovisual, e a gente sabe o poder da transformação do audiovisual na vida das pessoas. Né? A gente também tem experiências aqui, né, pastora? Incríveis. Então, como você falou, né, tem gente que não é cristão e vai no YouTube, coloca uma peça lá do Unici, assiste, a mais famosa nossa até, e não entende muita coisa, mas Deus ele transforma através daquela telinha do celular, da telinha do computador. Em momentos mais difíceis. Isso. Imagina a pessoa em casa, tá passando aqui, recebe o link, ou então procura alguma coisa, uma informação que soube, a indicação, né, que eu falei, né? Sim. A indicação vai lá e procura, pega logo o Jardim do Inimigo. Jardim do Inimigo. Se você não assistiu, já indico, né, também. É incrível essa peça, tá gravado, tá registrado, né? Sim. Então, assim, assista que eu tenho certeza que Deus vai estar transformando sua vida através dessa peça que foi gravada. Então, imagina a pessoa que está em casa, deitada, só Deus sabe como é que está a mente dela. Aí ela abre ali no celular, né, e começa a assistir, e através daquele momento que só está ela, o celular, né, onde toda uma equipe foi movimentada para aquela gravação, né, antes desse dia da gravação, alguém inspirado por Deus escreveu o roteiro. Sim. Antes do dia desse roteiro começar a ser escrito, alguém ministrou na vida dessa pessoa. Tá vendo? Onde vai puxando para trás, onde começa aquela questão de você se colocar à disposição de Deus e Ele começar a colocar na sua vida propósitos. Aí você vai aqui, pum, já assinou um, já assinou outro e vai. E quando você olha para trás, você vai vendo, né, o que Deus, a trajetória que Deus te levou e as vidas que você foi transformando, né? Incrível isso. E é muito legal isso, né? A experiência, a gente tem a Unici Play, né, também, que é uma plataforma de streamings da companhia Unici, que faz isso, né? Como tem para iOS e para Android? Tem sim. Então você já baixa aí agora que está assistindo. Unici Play. Unici Play, iOS, Android, isso. Arrasta para cima. Né? Assina a Unici Play. E é muito louco isso, né? E só para terminar, né? Eu tive uma experiência muito legal que eu tive. Na adolescência, eu fui para academia, tal, estudei, né? Fui para a área de artes cênicas. E eu gosto muito da parte de escrever artigos, né? É uma coisa de, nossa, Tom, mas você gosta de escrever. Eu gosto muito dessa parte academicista. E 2019 eu tive a experiência de... Eu sempre escrevo artigos e apresento em congressos, simpósios internacionais. Eu estava apresentando um especial sobre o Unici, né, sobre os 20 anos do Unici. E eu contando, tal, falando, e eu falava de 2 artigos na mesma época, né? Eu falei um sobre os 20 anos do Unici, a trajetória, né? E outro sobre o figurino da peça Casa, que é uma outra peça que a gente faz. E no final eu falei tudo, normalmente não fala que é cristão, que é crente, né? Não, a gente só faz uma parte mais acadêmica, né? E no final, várias pessoas que são mestrandos, doutorados, né? Pessoas que têm seus títulos enormes, eu lá só tinha mesmo a graduação e tudo mais, né? Aí a gente vai lá só na cara e na coragem, né? Deus manda, a gente vai, né? E aí, quando no final, eu fiz um artigo sobre figurino, e o cara falou assim, um cara que era doutor, né? Ele doutor em artes cênicas da USP. Ele falou assim, ele olhou para a minha cara e falou assim, eu sou ateu. Ele falou com essas palavras, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas eu consigo ver Deus na ponta da calça do figurino que você está usando. Aquilo ali eu me tremi todo. Aquela famosa jumenta, né? Eu digo, que? A jumenta sendo usada. Eu digo, o cara tá se declarando, clima, né? o cara tá se declarando um ateu e tá vendo Deus no figurino que eu tava usando, né? Porque a gente tava falando sobre o figurino, eu levei o figurino lá. Aí eu digo, até disse para as meninas do figurino, né, da nossa equipe de figurino, gente, olha, vocês estão sendo usadas, viu? Olha a responsabilidade do figurino, lá da pontinha, que a gente não dá valor, os figurinos que eles usam, né? Elas oram para, tipo, isso, né, quando pra estão produzindo tocado. figurino, porque aquilo dali vai chegar onde elas nem imaginam. É verdade. Né, e vai tocar a gente através daquela roupa, né? Também. Quem sabe, Tom, que através daquele momento ali, que ele conseguiu enxergar Deus
não começou a gerar um conflito, né, lá atrás, né? Quem sabe hoje a vida dele já não está transformada. Não, aí calma, aí vamos, né? Vou terminar, eu sei que você quer terminar, aí calma, né? Na época a gente estava ainda antes da pandemia, a gente estava em cartaz com Radassa, né? Sei. Com Radassa, um musical que o Paulinho também faz parte. E ele, eu dei um convite VIP que a gente tem, né? Sei, porque bacana. como a gente é da companhia, a gente recebe alguns, né, ingressos. E eu dei para ele, ele foi, ele estava em Campinas e a gente foi para São Paulo, né, onde fica o nosso teatro. Ele assistiu, chorou, se acabou. E quando foi no final, ele fala, ai, minha família é judia, né? Que fala sobre o povo judeu. E sabe, ele ficou ele saiu transformado. Eu nunca nem contei para o Paulinho essa história, esse testemunho, ele saiu transformado. Eu peguei o Instagram dele depois, né, só para poder seguir e tal. E quando eu vejo, ele está lá numa igreja grande, né, na Bola de Neve, lá de São Paulo. Tá? Ele que era ateu, hoje está na igreja, tá lá podendo adorar a Deus. E o incrível... E através da transformação de um artigo científico, de um figurino e de uma transformação de um teatro. Você sabe? que está em casa, para você ver o quão forte isso aí é nas nossas vidas, né? Como a gente está sendo ministrado através desse testemunho, porque ele conseguiu enxergar Deus na ponta da calça. Para você ver, né, o cameraman, o Tony aqui que está fazendo isso, né, como é importante, né, de cada técnico, de cada importante, de a pessoa que recebe, a pessoa até que a gente fala, né, a gastronomia, o pessoal que recebe a gente com os lanches, Verdade. e nos alimentam, faz com que a gente possa ter força, né, para estar aqui no palco. Todos os técnicos, eles colocam tudo essa maquinaria para funcionar, não é só para exibir, né? mas é para que as pessoas possam ser tocadas, que estão ali na plateia, para as pessoas que possam ser tocadas, as pessoas que estão sozinhas em casa, muitas vezes, e tá lá assistindo ao vivo da Maná Church, né? Então, você tá lá, tá sozinha, aquilo ali vai transformar de longe. O pastor Jário fala sempre isso aí. Gente, tá vendo isso aqui, tudo isso aqui? O som, a luz, o instrumento, o telão aqui atrás, a forma que a gente conduz o culto, isso aqui é isca. Isso aqui é isca. Isso aqui é uma estratégia do alto que Deus nos presenteou para a gente poder estar pescando pessoas que estão... A gente vê hoje, de manhã, de uma experiência incrível, incrível. Você que está em casa vai poder ouvir já da pastora isso aí, para a gente poder estar finalizando esse momento. Mas foi uma disposição que a gente saiu daqui para outro município, a gente se colocou à disposição. A gente saiu daqui, saímos de casa. Ontem a gente saiu já tarde, foi dormir tarde, porque a gente teve um convite e tal. E hoje a gente saiu daqui logo cedo, fomos para outro município. Chegando lá, através de uma mensagem que o pastor deu, algo sobrenatural aconteceu. A pastora vai estar falando aqui. Então, assim, é essa situação. Tudo isso é isca. Tudo isso aqui é um propósito, é uma estratégia. É o que eu falo. O inimigo, todo dia ele atualiza a estratégia dele, para no outro dia poder ceifar mais vidas. E da mesma forma, Deus ele coloca à nossa disposição estratégias do alto. Para quanto mais a gente busca, mais Ele atualiza as estratégias na nossa vida, para no outro dia a gente ser influência positiva, a gente chegar com preenchimento da palavra, a gente chegar apresentando soluções para a vida das pessoas mediante a palavra de Deus, que é Jesus. Então, assim, eu quero já deixar aqui com vocês o nosso muito obrigado. A gente está muito feliz por esse momento. Paulo, Rose, Tom, que Deus abençoe, continue dando sabedoria, inspiração mais e mais para vocês. E vou estar passando para a nossa pastora aqui, a pastora Keila. Ela vai estar contando um pedacinho dessa experiência, já finalizando. E é isso. Você que está em casa, acabando aqui o nosso Manacast, o primeiro Manacast, vamos estar colocando em sequência. Já você vai poder estar assistindo a peça que foi apresentada aqui na nossa igreja. Paulo, Rose, Tom, Companhia Nissi. Então, o nome da peça? Esquecer e crescer. Esquecer e crescer. Vamos passar agora para a pastora Keila. Pastora, é com a senhora. Gente, é muita coisa, né? Eu tô aqui ouvindo, assim, e tá aleluiada, né? Vem muita coisa, assim, muitas experiências que a gente passa na vida da gente. E é um momento de muito crescimento. Sobre essa experiência que a gente passou hoje, a gente teve aqui num município vizinho, aqui em Maceió. Foi uma união de algumas igrejas, né, numa estratégia social, né, missionária, e fomos levar um pouco de alimento físico e alimento espiritual para algumas vidas. E, num dado momento, uma das pastoras da missão
foi abraçar uma das pessoas que estava sendo ali atendida, uma das mulheres, e ela começou a chorar muito, muito, muito. Nisso despertou a atenção do Brito, né, que estava fazendo toda a cobertura de mídia ali para a gente. E ele foi perto dela e foi ver assim, o que aconteceu, né? Conta um pouco aí o que Deus está mexendo em você, que você está tão emocionada. Aí ela começou a falar. Ela disse que tinha acordado, né, Brito? Ela acordou pela manhã hoje. Foi forte isso, gente. Muito e forte. ela disse que acordou decidida que ia tirar a própria vida. Aí, nisso, ela recebeu, não sei se foi um telefonema, uma ligação parece, da tia dela. Isso, uma ligação da tia. E a tia convidando ela para ir lá onde a gente ia, era num colégio, né, o local que ia ser feito o trabalho. Aí a tia convidou. E ela, de princípio, ela disse que não queria, até porque não tinha, né, acordado bem, mas aceitou o convite, foi para lá, e o pastor Jairo trouxe né, uma breve ministração assim, da palavra de Deus, e ela disse que a palavra foi tudo aquilo que ela tinha falado com Deus, assim, naquele lamento de alma que ela estava, assim, que ela tinha conversado com Deus, a palavra veio de encontro, assim, com a vida dela e mudou tudo, sabe? Inclusive, ela disse no momento, galera, você que está em casa assistindo, você vê o quão forte foi esse testemunho. Ela disse que no momento que o pastor estava ministrando, foi realmente um diálogo dela com Deus. Porque ela disse que o que foi incrível foi o seguinte, dentro dela, ela falou uma situação, no exato momento que ela parou de falar, Deus usou o pastor na mensagem, dando como se fosse uma resposta à conversa que ela estava tendo com Deus. Eu estou todo arrepiado aqui, porque o que a gente viveu hoje foi exatamente, acontece em Marcos capítulo 2, quando soube-se que Jesus estava em casa, a casa se fez cheia, né? E se você for ler o restante, 4 amigos levaram né? Aí você começa a entender o seguinte, o ginásio estava cheio, soube-se que Jesus estava lá, a igreja, levando Cristo. Aí, os 4 amigos eram quem? A tia. Quem era que estava precisando da cura? O amigo que foi carregado? Ela. E lá o milagre aconteceu. É isso que eu digo para você. A gente ou vive esse sobrenatural, que é o Evangelho, que é a gente viver essa questão de Cristo, ou não faz sentido algum. E entender, né, que Deus se ministrou muito nas nossas vidas lá em casa, na verdade, desde que a gente soube que viria para Maceió, Deus começou a se ministrar muito assim que o chamado, ele não tem a ver conosco, ele tem a ver com um povo. Aleluia. Só que se a gente estiver na linha de convergência ali e disser sim, aí a gente, né, atende aquele chamado e passa a ter a ver conosco, né? Então, assim, tem que ter a ver com um povo, né? E é isso, a gente vendo um trabalho desse, eu tive a oportunidade de assistir a primeira peça de teatro da Companhia NC em Londres, e foi a Dracma Perdida, né? E não eram eles, era uma outra equipe deles, mas foi algo assim impactante, eu não tenho outra palavra para dizer. E quando eu e o pastor, né, tivemos esse contato com eles, que estavam aqui em Maceió, com essa disponibilidade, foi algo assim de Deus, surreal, assim, Deus aplanou todas as coisas para que desse certo, e nós só temos a agradecer, assim, assim, a gente não tem como explicar, porque a gente sabe que é algo que foi dado um start aqui para a gente, né? A gente é uma igreja de 3 meses, né? E a gente já tem uma pequena equipe de teatro, que inclusive já está atuando, e eles tiveram a oportunidade, esses 3 aqui, nos deram assim, a honra de abrir mais um espaço da agenda, para fazer um workshop com o nosso pessoal do teatro aqui da Maná Church, e foi assim, eu estava ali pegando nos bastidores, assim, as coisas que eles falaram, a empolgação foi demais, a alegria foi demais, a presença de Deus foi demais. Então, assim, nós estamos muito gratos a Deus pela vida de vocês, muito, muito, assim, essa igreja vai ficar com o compromisso de estar orando cada dia mais por vocês. Vocês 3 representando centenas aí atrás de vocês, né? Dezenas, centenas atrás de vocês. Então, assim, é só alegria. Eu queria encorajar, Brito, agora, aproveitando esse momento, eu queria encorajar pastores. Câmera 2, me ouçam, líderes, pastores aqui, evangélicos. Gente, entre em contato, a companhianici.com, cianici.com, é isso?
Gente, entre em contato através das redes sociais deles, Instagram, Facebook, site. Entre em contato com eles, levem esse povo para a igreja de vocês. Vocês vão ter assim, um antes e um depois, com certeza. Abracem, assim, invistam na arte na igreja. Sabe, nós temos muita experiência, eu e o pastor, experiência na área musical da igreja, mas a gente ama a arte como um todo, sabe? E assim, invista nisso, porque é uma forma fantástica de você manter suas crianças, seus pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos firmados na igreja com um compromisso através da arte, sabe? Então, queria deixar realmente esse convite, pegue a agenda deles aí e aproveitem muito, sabe? Quem é aqui do Brasil, pastores fora do Brasil, não deixem passar essa oportunidade. Então, gente, é isso aí. Vamos estar finalizando. Então, você que está em casa vai poder ter essa oportunidade, logo mais quando estiver acabando aqui nosso primeiro ManaCast, de estar já assistindo a peça Esquecer e Crescer. Eu quero agradecer Paulo, Rose, Tom. Quero agradecer por vocês terem colocado suas vidas à disposição, né, do reino, para que Deus possa usar vocês mais e mais, né? Quero agradecer por vocês estarem aqui na nossa igreja, ministrando na vida dessa galera, desses jovens, desse pessoal que chega aqui, quem sabe, né, até com alguma situação e foi ministrado em detalhes, em falas, em uma dança, enfim. O nosso muito obrigado, né? Muito obrigado mesmo de coração. E como a pastora ela colocou aqui, tem uma família, tem um exército aqui que está marchando com vocês em oração. Se é para andar de joelho, a gente vai andar, né? A dor de vocês, a aprovação de vocês é o motivo das nossas orações. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. A pastora vai estar finalizando com a oração. Esse conteúdo aqui, compartilhe, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque é o primeiro de vários. O nosso Instagram, @manachurch, repetindo, @manachurch. Então já segue lá também o nosso Instagram. E fica ligadinho que vem muita programação no decorrer desse ano. Vem muita coisa boa. Vem muito conteúdo que vai edificar a sua vida, que vai transformar a sua vida, vai transbordar. E esse transbordar, sabe como é que é? É você colocando esse aviãozinho aí para trabalhar, jogando no grupo, mandando para o papai, para a mamãe, para a titia, influenciando de uma forma positiva, de uma forma transformadora na vida de quem você mais ama. Então a pastora vai estar finalizando agora com a oração. Que Deus abençoe, estamos juntos. É com a senhora, pastora! Gente, aproveita esse momento aí. Se tudo isso que foi falado aqui, de alguma forma, mexeu com você, mexeu com aquilo que o Senhor um dia, uma sementinha foi plantada na sua vida, esse é o momento de você fechar os olhos e apresentar uma oração realmente diante do Senhor. Aproveita esse momento, não importa se você está vendo na data de que esse vídeo tá sendo colocado, ou se você está vendo, de repente, uma semana, um mês, um ano, 2 anos depois. A semente está aí, e aproveite, seja terra fértil, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Senhor, que momentos preciosos Tu nos presenciaste, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, por esse presente que Tu deste nesse tempo à igreja, Senhor, que é a presença, Senhor, da Companhia Nissi aqui. Senhor, nós Te louvamos pela vida deles. Pai, que Tu leves eles, Senhor, a cada vez mais lugares, que mais pessoas possam ser impactadas com a Tua palavra, que mais vidas possam ser transformadas, Pai. Senhor, não só eles, mas cada um, Senhor, envolvido, Senhor, nessa grande companhia, que Tu possas usar poderosamente nessa terra, Senhor. Agora eu Te peço por aquele que está assistindo, Senhor, esse programa até aqui, meu Deus, Tu sabes aquilo que um dia foi plantado nessa vida, Tu sabes o talento escondido, Tu sabes, Senhor, o dom, Senhor, que está sobre essa pessoa, e eu Te peço nesse momento, Senhor, que Tu venhas a reavivar essa chama, que Tu venhas a reacender esse propósito, que Tu venhas, Senhor, novamente, meu Deus, a atuar de forma, Senhor, poderosa nessa vida, que a fé seja renovada, que os objetivos, os propósitos sejam renovados, Senhor, que haja um posicionamento a partir desse dia, Senhor, nessa vida, Senhor. Eu Te peço, consolida, Senhor, consolida os propósitos naquele que está fazendo essa oração nesse momento. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Amém. Amém, que Deus abençoe.
Até o próximo ManaCast. Tamo junto. É nóis. Valeu!